E no Brasil, esse efeito ele chega em cadeia. O diesel mais caro impacta o frete, que encarece os alimentos e os produtos básicos. E é sobre o assunto que a gente conversa com o Adinauer Rockmaier, que é conselheiro do Corecon São Paulo. Boa tarde, Adinauer, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Adinauer, eu já começo te perguntando, como que essa guerra lá no Oriente Médio afeta, diretamente a economia brasileira, mesmo acontecendo tão longe? Afeta porque a nossa economia é totalmente dependente do modal de transporte rodoviário, né? E o principal insumo é o combustível. E o combustível a diesel, né? Derivado do petróleo. Então, isso afeta a logística de toda a economia brasileira. Isso que justifica, então, boa tarde para você, o preço do combustível ser o primeiro a ser influenciado por esse conflito internacional? Sim, porque nós não conseguimos produzir e sermos autossuficientes no processo, desde a extração ao refino e à distribuição. Então, nós temos essa dependência do mercado internacional, no caso dos derivados do petróleo, da commodity petróleo, e isso, se há uma redução da oferta internacional dessa commodity, afeta-se os preços e consequentemente, vai afetar a economia brasileira, porque nós somos dependentes, então nós vamos comprar num preço maior. Adinauer, a gente começou falando sobre esse efeito cascata, A gente vê o aumento nos combustíveis e já percebe agora também no preço dos alimentos, Algumas coisas subiram mais do que as outras, os produtos, os serviços também subindo na questão dos fretes. Tudo isso vai ser impactado ao longo aí dos próximos dias se essa guerra continuar, E sim, porque é o que eu falei para vocês. Tem essa questão da logística, que nós somos dependentes desse modal de transporte, que é o rodoviário, que é o principal para distribuir os alimentos, distribuir os bens dentro da nossa economia. E se aumenta o preço, encarece o custo desse frete, e esse custo desse frete vai refletir que é um dos principais componentes do preço desses insumos finais, ou seja, ou desses alimentos, ou desses bens. Então, isso acaba sendo repassado para o consumidor final. Agora, do lado do governo federal, a gente tem visto algumas medidas, algumas tentativas, pelo menos, para diminuir o impacto sobre os brasileiros, principalmente em relação ao combustível. Deve resolver, na sua opinião, o governo vai conseguir segurar por mais tempo esses aumentos que estão por vir? Isso vai depender muito do desenrolar do processo, desse processo geopolítico, geoeconômico que está ocorrendo, entre esse conflito Estados Unidos e Irã, e como que como que estão os estoques dessa principal commodity no mercado internacional. E então pode ser que o governo precise tomar mais algumas outras ações. Nós temos que entender aí a composição do preço dos combustíveis, A gente teve aí, frisou a imagem, o áudio do Adinauer, Sim. Estava falando com a gente do Corecon, fazendo essa análise para a gente desse impacto todo que vai ser sentido não só na economia aqui no Brasil, mas também na economia global. Adinauer, pedir para você continuar então. Continuando falando para vocês, o governo até fez uma ação já de redução do PIS e COFINS, mas o que acabou ocorrendo, os estados também têm uma contribuição enorme no preço dos combustíveis, que são os seus ICMS, e os governadores não fizeram, de certa forma, essa isenção. Então, assim, aqui tem que ter um efeito conjunto entre o ente federal e os estados, justamente para desonerar esses combustíveis que talvez tenham mais eficácia e eficiência no controle desses preços. Mas se continuar e se não tiver ações por parte dos estados e aumentar o preço, vai ter um ajuste, mas aí não sabe se precisar qual seria esse ajuste. Adinauer, com relação ao risco real, existe um risco real de aumento mais forte ainda na inflação nos próximos meses? Nós tivemos uma notícia hoje pela Conab e pelo IBGE que nós estamos tendo uma hipersafra. Então, nós temos um principal arroz e feijão, nós estamos tendo uma safra muito boa que está tendo, de certa forma, aumentando a oferta desses alimentos
para o brasileiro. Claro que esse é um dos itens que o brasileiro consome. Então, de certa forma, há uma produção maior de alimentos, mas os preços dos combustíveis vai afetar isso de alguma forma. Agora, o percentual, isso vai depender muito do desenrolar desse componente externo, né? Dessa questão da guerra e o fechamento do Estreito de Hormuz. Agora eu vou pedir para você acompanhar com a gente uma reportagem que saiu hoje, inclusive, uma análise do Fundo Monetário Internacional sobre esse momento atual da economia, né? O Fundo Monetário Internacional, Adenauer, reduziu a previsão de crescimento da economia global devido aos aumentos de preços da energia e também das interrupções do fornecimento de petróleo, que foram provocadas pela guerra com o Irã. No relatório divulgado hoje, o FMI também alertou para o risco de uma recessão caso o conflito no Oriente Médio piore. Vamos ver. As preocupações com o mercado internacional de petróleo em meio às tensões no Oriente Médio estão no centro das projeções divulgadas pelo FMI. Isso porque, segundo o Fundo Monetário Internacional, o avanço nos preços da commodity tende a trazer uma alta da inflação global, pressionando as taxas de juros globais e aumentando a possibilidade de uma recessão global. O economista-chefe do FMI destacou que a cada dia que passa e a cada dia que há mais interrupções no fornecimento de energia, o mundo se aproxima para um cenário econômico adverso. Quanto mais tempo o conflito durar, maior será o risco de que as condições financeiras globais, que eram muito favoráveis antes da guerra, possam se tornar ainda mais restritivas e abruptas, alertou ele. Segundo o relatório divulgado hoje, a projeção para o crescimento global ficou em 2,5% em 2026. Para o Brasil, no entanto, o fundo elevou a perspectiva de crescimento no período, citando um pequeno impacto positivo da guerra no Oriente Médio, já que o país é exportador de petróleo. A estimativa é que a economia brasileira tem uma alta de 1,9%, um avanço de 0,3 ponto percentual em relação à projeção feita em janeiro. Ainda assim, se confirmado, o desempenho ficará abaixo do PIB de 2,3% que o Brasil registrou em 2025, que foi o pior desde 2020. A gente viu aí, né, Adenauer, por esse relatório do FMI, o Brasil leva uma pequena vantagem por ser um exportador de petróleo na visão do Fundo Monetário Internacional. Como é que você vê toda essa situação? Não há sinais de que essa guerra deve terminar logo, né? Pelo menos é o que tem sido noticiado. A gente vai falar sobre esse assunto ainda hoje no TJ Aparecida. Como é que você vê esse cenário mundial, em especial aqui o Brasil? O Brasil, ele tem uma vantagem porque ele é exportador de petróleo e também exportador de alimentos. Então, se o preço aumenta, né, do petróleo e também há um aumento da desvalorização cambial, ou seja, o dólar fica um pouco mais caro, isso é vantajoso para o Brasil e que gera mais divisa. Então, isso, de um ponto de vista, tem essa contrapartida. Mas a outra contrapartida é que, para ajustar esse câmbio, que vai afetar a inflação, afeta a inflação, e o preço do commodity do petróleo, a inflação tende a ter uma tendência de manutenção da taxa de juros ou até aumentar essa taxa de juros até para conseguir equilibrar. Então, que vai restringir, de certa forma, o consumo das famílias para combater essa inflação. Então, assim, em economia a gente costuma dizer que tem tudo, o remédio, né? Ele tem o ponto positivo e o ponto negativo. Então, basta saber qual que vai ser o ajuste fino para nós conseguirmos passar por esse processo com maior resiliência econômica. Adenauer, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente no TJ Aparecida. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Rayane e Eduardo. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, um abraço para você.